Olá, vamos à nossa quarta videoaula. Eu vou publicar mais 3 aulas nessa próxima trilha de exercício, e essa vai ser a primeira atividade que a gente vai fazer. Então, eu vou montar com vocês aqui uma planilhazinha, eu vou antecipando, a gente vai trabalhar um pouco com os recursos de fórmula, algumas fórmulas que a gente ainda não viu. A gente vai trabalhar com a fórmula PROC-V hoje, para poder a gente observar alguns recursos que a gente pode estar utilizando. E além disso, a gente vai estar trabalhando com funções que a gente ainda não trabalhou, como a função si, de uma forma um pouco mais complexa. Ok? Então, eu vou desenvolver aqui uma planilhazinha. Eu vou botar aqui, vou botar nome do funcionário aqui, nome do funcionário, código do cargo, nome do cargo e salário. Salário do funcionário. Bom, vou formatar aqui. A gente já viu um pouco de como formatar uma planilhazinha no Excel. Dando um duplo clique, eu ajusto as larguras de coluna. Eu aqui, se eu quiser clicar e arrastar também, o nome do funcionário vai usar um pouquinho mais de caracteres, então eu faço o ajuste. Eu também posso fazer isso de forma mais exata, vindo em formatar e escolhendo a largura que está em 48, eu vou botar em 50, e eu posso fazer isso com todos os outros. Então aqui eu posso botar a largura 25 para o nome do cargo, ou se eu achar que é necessário, eu posso botar uma largura um pouco maior. Bom, depois disso, eu vou selecionar aqui a primeira linha, vou mandar mesclar as células, porque eu quero botar um título aqui, e eu vou ligar o Caps Lock para escrever tudo em maiúsculo. Vou escrever folha de pagamentos. Beleza. Então, isso aqui é o iniciozinho da minha planilha. Eu não vou me preocupar com formatar tamanho de fonte, cor de fonte, de célula aqui agora. Vamos continuar digitando aqui algumas coisinhas e depois a gente vai fazer a formatação das células dessa planilha. Tá? Então, eu vou botar aqui alguns funcionários. João Carlos Lacerda, Mônica Batista Correia, Sandro Matos de Oliveira e Rita de Cássia Pereira. Pronto, vou trabalhar só com esses funcionários a princípio. Depois a gente trabalha com uma quantidade um pouco maior de funcionários. Isso não vai fazer muita diferença, porque se você vê funcionando com 5 funcionários, vai funcionar com 30, com 300 funcionários também da mesma forma. Tá? Eu vou aumentar aqui o tamanho da fonte para o título. Vou botar em 20, negrito. Vou aumentar um pouquinho o tamanho da fonte aqui para a segunda linha. E botar em negrito também, fazer um reajuste das larguras aqui para que caibam os caracteres digitados. Aqui eu não vou mudar o tamanho de fonte nem nada. Pronto, primeira planilha está aqui. Eu vou fazer uma edição do nome dela, vou renomear ela aqui clicando com o botão direito, renomear. Essa vai se chamar folha de pagamento. Dei Enter, pronto. Minha planilha está pronta, a minha primeira planilha. Eu vou criar uma segunda planilhazinha aqui, clicando nesse sinalzinho de mais. Essa segunda planilha, ela vai ter uma coluna que é o código, outra que é o nome do cargo e outra que é o salário. Eu vou selecionar e mesclar as três células da primeira linha, para colocar o título cadastro de
cargos. Depois, se eu quiser fazer um formulário para cadastrar esses cargos aqui, em outra aula você tem como observar lá como é que se faz o formulário para fazer o cadastro dessa tabelazinha aqui. Vou aumentar aqui o tamanho da fonte. Vou botar em 20 aqui e vou aumentar aqui, vou botar em 14. Aqui em negrito. Não vou mexer mais em formatação nenhuma. Aqui nós vamos trabalhar com cargo 1 igual a auxiliar. Vamos trabalhar com auxiliar administrativo. Saláriozinho de R$ 1.500. Um outro é o técnico administrativo, salário de R$ 2.800. E o terceiro é a gente pode botar aqui gerente. Vai ter um saláriozinho de R$ 5.800. Pronto, esses são os 3 cargos que eu tenho a princípio. Então eu vou renomear também essa tabelinha para cargos. Pronto. Então agora eu tenho 2 planilhazinhas, 2 tabelas, folha de pagamento e cargos. Na tabela folha de pagamentos eu quero ter a flexibilidade de poder trocar um cargo de um funcionário, simplesmente trocando ali o código do cargo dele e o salário e o nome do cargo ser atualizado automaticamente. E eu não quero, por exemplo, ter aqui 300 funcionários técnicos administrativos e eu ter que ficar repetindo essas informações em nome do cargo e salário, porque técnico administrativo vai ter o mesmo nome sempre, técnico administrativo, e o salário vai ser sempre o mesmo. Então basta eu colocar o número do cargo aqui e isso vai vir automaticamente da tabela onde eu tenho esse dado registrado uma única vez, ao invés de estar repetindo várias vezes aqui. Então vamos ver como é que isso funciona. Eu vou colocar aqui 1, 2 e 3. Tá? O primeiro funcionário é o cargo 1, o segundo também, o terceiro é o 2 e o quarto é o cargo 3. Eu nessa célula aqui, eu tenho que usar uma função PROC-V para ir lá na tabela de cargos e procurar a linha do cargo igual a 1, que é o cargo do João Carlos, e trazer para cá o nome referente a essa linha, o nome de cargo. Como é que eu faço isso? Olha, eu posso vir no menu Fórmula, inserir função e procurar aqui a função, a categoria de função pesquisa e referência. Eu vou procurar a função PROC-V. Quando eu clico na função PROC-V, ele me dá aqui as orientações referentes ao uso dessa função. Essa função é de procura vertical, ela procura numa tabela verticalmente um número, um valor, né? E onde ela acha, ela retorna o valor da coluna que eu defini para essa mesma linha, antes tendo que selecionar a tabela. Tá? Então ela tem parâmetros, e os parâmetros são o valor procurado, a matriz e o índice da coluna, ou o intervalo. Aqui, no nosso caso, a gente só vai usar até o índice da coluna. Tá? Então eu vou dar um OK nessa função. E aqui explicando para você como é que eu vou montar essa função. Bom, aqui, para o nome do cargo do João, eu tenho que procurar o que dele aqui, lá naquela tabela, para definir qual é o nome do cargo. Eu tenho que procurar o código do cargo dele lá. Então eu clico aqui para definir na minha função que eu vou procurar o valor que está em B3 lá na tabela de cargos, para ver e trazer qual é o nome dele nessa célula onde eu estou digitando a fórmula. Então, aonde é que eu vou procurar? Se eu clicar aqui na matriz tabela e clicar nessa setinha vermelhinha, ele vai suprimir essa janela para que me abra a interface
do Excel para que eu mais livremente possa ir lá, selecionar a tabela de cargos e selecionar a tabela de onde eu vou tirar os nomes de cargos e salário. É nessa tabelinha aqui, que já está ordenada em ordem crescente aqui. É importante definir, orientar, né, chamar atenção para isso. Se não tivesse, você primeiro teria que selecionar e botar em ordem crescente aqui. Aí, vou dar um ponto e vírgula de novo e vou usar novamente a setinha aqui. Aí você observa que eu estou montando aqui. Procura referência, valor procurado. O valor que eu estou procurando é o valor que está em B3. Eu vou procurar esse valor nessa planilhazinha que eu vim, que é a planilha de cargos. E quando eu achar, qual é o número índice da coluna que eu vou utilizar? Lá eu tenho 3 colunas. A primeira é o código, a segunda é o nome do cargo e a terceira é o salário. Para essa célula que eu estou digitando, eu quero o nome do cargo, que está na segunda coluna, na coluna 2. Então, eu vou botar o número 2 no número índice de coluna e vou clicar em OK. Deixa eu observar aqui aonde foi que eu errei. B3 é o número 1. Eu estou procurando na tabela de cargos de A2 a C5. Observe o seguinte, olha, essa tabela de cargo de A2 a C5, eu vou fazer uma edição aqui para poder você entender isso. Aqui de A3 a C5, eu não posso selecionar o título, foi isso que eu errei. Então eu vou mudar aqui, de A3. Eu selecionei o título da coluna da tabela lá também. E outra coisa que eu tenho que fazer é fixar. Olha, eu fixei pressionando F4 aqui. Ó. Eu vou clicar aqui para você observar. Ó. Vou clicar depois do C5 e vou pressionar a tecla F4. Pronto. Aí fixei também. Vou tirar o ponto e vírgula a mais que criou aqui sem querer. Então agora a minha função PROC-V pede para eu procurar o que está na minha célula B3 lá na planilha de cargos entre A3 e C5. Aí eu vou dar Enter e ele vai me trazer auxiliar administrativo. Tá? Observe o seguinte, por que eu fixei botando dólarzinho, dólar A, dólar 3, dólar C, dólar 5? Porque se eu copiar essa fórmula agora para as outras, em todas as outras células, eu continuo A3 e C5. Mas aonde eu não fixei, que é B3 na primeira, passa a ser B4 na segunda, B5 na terceira e B6 na quarta. Então, quando você copia uma função, uma fórmula para as linhas abaixo, ele vai dando incremento nos números de células, a não ser que você fixe uma célula para, na hora de copiar, ele não incrementar. Mas por que você fixou essas células? Porque na tabela de cargos tem que ser sempre essas mesmas células que vão definir quem é o cargo do cara. Então, se houver incremento lá, vai dar errado. Ok? Bom, agora eu vou também trazer o salário usando a fórmula PROC-V. Como é que eu trago o salário? Da mesma forma, a mesma função que eu criei para trazer o nome, eu faço para trazer o salário também. Então, recapitulando, vou no menu inserir, aí vou em pesquisa e referência, vou procurar a função PROC-V, vou dizer quem é o valor procurado continua sendo, para o João Carlos, para a linha que eu estou, o valor de B3. Aonde é que eu vou procurar B3? Lá na planilha de cargos de A3 a C5. Só que aqui eu já vou pressionar o F4 direto para ele fixar para mim. Beleza. Aí agora o número índice. Opa, lá eu tenho o código na primeira linha, na coluna, o nome na segunda coluna e o salário na terceira. E aí eu quero o salário. Então eu quero a coluna 3. Ok. E me veio o salário para cá.
Aí é só eu copiar e ele vai me dar os salários. Aí você observa que o técnico administrativo ele trouxe o salário de técnico administrativo e o de gerente trouxe o salário de gerente. Porque, eu vou trocar aqui, esse cara aqui, eu botei errado, ele é o gerente e esse aqui é o auxiliar administrativo. Você vê que automaticamente ele troca aqui os cargos e os salários automaticamente para os meus funcionários. Então, esse é o benefício de se utilizar fórmulas, né? Então, agora é formatar para poder a gente dar uma aparência um pouco melhor a essa fórmula. Para finalizar, nós vamos formatar aqui colocando essa célula um azul um pouquinho mais escuro, essa aqui um azul um pouquinho mais claro, e a cor da fonte eu mudei sem querer. Vamos botar aqui as bordas. Vou mudar aqui as bordas. Vou botar a borda debaixo dessa célula. Olha, eu vou clicar só nessa célula aqui e vou colocar a borda debaixo dela, mais bordas. Eu vou selecionar essa borda aqui, que é mais espessa, e vou clicar aqui, que eu só quero a borda da linha inferior da célula desse jeito. Pronto. Lá. Aí eu vou fazer a formatação aqui também, mais ou menos do mesmo jeito. Vou botar as bordas, contorno interna vai ser a borda simples, contorno interna, e eu vou colocar aquela borda mais espessa só nessa célula aqui, clicando aqui na ferramenta de bordas, mais bordas, clicando na borda mais espessa e clicando em OK. Ok? Então, vamos lá. Essa é a primeira aula da sequência de 3 aulas dessa próxima trilha.